nós vamos falar sobre vivendo para a glória de Deus. Hoje ainda, irmão, hoje é uma noite especial. Eu vou pedir. É uma noite especial hoje. E hoje nós vamos apresentar na verdade não é apresentar, porque os irmãos já conhecem. Mas nós vamos receber membros novos na nossa comunidade. Quem pode dar glória a Deus por isso? Nós vamos receber aqui casais preciosos, irmãos, irmãs preciosas. Nós vamos estar recebendo como parte desta família da fé. Então é uma alegria. É um culto muito alegre, é um culto de celebração, de alegria no céu e aqui também, por esses irmãos que agora fazem parte da comunidade, tá bom? Depois nós vamos, após a palavra, no final do culto, nós vamos estar recebendo esses irmãos. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do verso de número 5. Eu queria que você acompanhasse comigo, Colossenses 3, do verso número 5. Nós vamos até o verso 13 agora, alguns versículos, e eu queria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, também perdoem uns aos outros. Amém? Jesus abençoe a sua palavra. Fale com você, fale comigo nessa noite. Irmãos, é difícil eu ter sonho, não é? Muito difícil. Eu durmo bem, graças a Deus. Eu espero que você também durma bem. Mas eu deito, irmão, eu durmo mesmo. Eu durmo assim que nem... Durmo que eu acho que se levarem a cama com cuidado, eu acho que eu fico ali dormindo e eles levam embora. Então eu durmo bem, graças a Deus. Só que é difícil eu sonhar, mas quando eu sonho, eu levo muito a sério. Porque Deus fala comigo através de sonho. Quando eu sonho com alguma coisa, eu começo a orar, começo a falar com Deus, eu começo a falar: Deus, não é? E eu tive um sonho essa semana, e esse sonho mexeu muito comigo. E nesse sonho, eu não vou contar o sonho todo, porque eu vou pregar a palavra, mas no final desse sonho, nós pedíamos uma direção. No sonho, tinha eu e mais algumas pessoas, no sonho, e nós estávamos pedindo direção para Deus, direção. Deus, nos dá uma direção. E aí, o Espírito Santo nos moveu a cantar um hino.
E aí no sonho nós começamos a cantar essa canção. E fazia tanto tempo que eu não cantava. É uma música que eu cantava muito tempo atrás, mas que eu nem lembrava dela. Aí de repente o Espírito Santo trouxe no sonho. Irmão, era tão real que eu comecei a cantar no sonho e eu chorava no sonho. E o Espírito Santo estava movendo. Eu acordei, irmão, com aquela sensação, né, tão gostosa da presença do Espírito Santo, e como se eu estivesse cantando aquela música, aquela canção. Então eu queria cantar aqui uma partezinha dela, depois nós vamos cantar no final. Mas tem tudo a ver com a pregação de hoje, vivendo para a glória de Deus. Porque eu queria que você olhasse para o verso 17, que é o último versículo do capítulo 3, não. O verso 17, que está no último versículo desse trecho que fala sobre a velha natureza e a nova natureza. Olha o que diz ali. E tudo o que fizeres, diga, tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando glória, ou dando por Ele, graças a Deus Pai. Amém? Então, no sonho eu acordava cantando assim, olha. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Irmão, nós estamos aqui reunidos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para glorificar o nome do Rei Jesus, Senhor. Deus nos perdoou. Deus nos deu nova vida. Deus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Deus nos deu um novo coração. Tudo isso para glorificar o nome do Rei Jesus, Senhor. Quando nos reunimos aqui é para glorificar o nome dEle. Quando estamos em célula é para glorificar o nome dEle. Quando nós estamos na reunião de segunda-feira é para glorificar o nome dEle. Quando nós estamos no faxinão é para glorificar o nome dEle. Quando nós estamos no culto de quarta é para glorificar o nome dEle. Quando nós estamos dentro da nossa casa é para glorificar o nome dEle. Quando saímos para trabalhar é para glorificar o nome dEle. Quando e aonde estivermos, em qualquer lugar, seja em palavra ou em ação, tudo que fazemos é para glorificar o nome dEle. Amém? Depois nós vamos cantar a música inteira aqui. Espero que a pastora tenha ensaiado. Senão vai sair assim mesmo. Irmãos, esse texto aqui, você pode ler Colossenses capítulo 3 inteiro depois, mas aqui Paulo está falando um pouco antes do 3, ele fala da nova vida em Cristo, daquilo que Cristo fez, da nova vida, e ele começa o capítulo 3 dizendo dois verbos muito importantes aqui, que nós vamos começar essa pregação com isso. Ele começa dizendo no capítulo 3, ali no verso 1, ele diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Diga comigo, busquem. Irmão, a primeira coisa importante para que você viva para a glória de Deus é que você entenda que você precisa buscar as coisas que são do alto, não as coisas que são aqui de baixo, aqui da terra.
Quanta gente hoje que busca tanta coisa aqui na terra e não mexe nem metade do esforço, do tempo para buscar as coisas que são do alto. Quando Paulo está dizendo, olha, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o segundo verbo é pense nas coisas lá do alto. Diga comigo, pense. Como que eu vou pensar nas coisas do alto se eu não a busco? Por isso a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco as coisas do alto, Deus cuida das coisas de baixo, porque tudo está na mão dele, no governo dele. Quando eu busco as coisas lá em cima, Deus organiza embaixo. Quando eu busco as coisas do alto, as coisas embaixo funcionam. Quando eu estou buscando as coisas do alto, nada aqui embaixo me falta. Então eu preciso buscar as coisas do alto e eu preciso pensar nas coisas do alto. Pensar nelas. Paulo está escrevendo à igreja de Colossos dizendo, vocês precisam buscar as coisas do alto e pensar nelas. Porque Paulo percebeu que quando o irmão presta atenção, quando nós começamos a viver para nós mesmos e não para a glória de Deus, todo tipo de situação, todo tipo de problema começa a surgir na nossa vida, começa a surgir divisão, começa a brotar aquilo que ele diz aqui, olha, começou a brotar ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena do falar. Começou, Paulo está dizendo aqui de coisas que estavam acontecendo na igreja lá. Não era no mundo, era na igreja. Começou a acontecer imoralidade sexual, impureza, paixões desgovernadas, paixões carnais, maus desejos, avareza, idolatria. Olha aí, aonde isso? Fora da igreja? Não. Dentro da igreja. E nós estamos no ano da intimidade. Deus nos chama a olhar para o alto, a pensar nas coisas do alto, porque é isso que vai transformar a nossa vida, que vai mudar a nossa história. É só buscando as coisas do alto e olhando para o alto que nós vamos ver, através da obra do Espírito na nossa vida, uma transformação verdadeira. Então a primeira coisa, você precisa buscar e pensar nas coisas do alto. Por quê? Porque é a fonte, diga assim, é a fonte. Muitos estão bebendo de fontes estranhas. Mesmo dentro da igreja, bebendo de fonte estranha. E aí não tem como eu ter uma vida separada, uma vida frutífera, uma vida que glorifica o nome dEle com palavras, com ações. Por quê? Porque a fonte que eu estou bebendo é contaminada, é uma fonte suja. A fonte que eu bebo e me alimento todos os dias vai determinar quem eu sou, quem eu serei. E onde chegarei? Depende da fonte. Porque muitos não chegam. Porque muitos não alcançam, a culpa é de Deus. A graça de Deus mudou. Deus mudou. Não. A palavra de Deus diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. A graça dele não mudou, a bondade dele não mudou. Ele continua nos amando, ele continua sendo fiel. Mesmo, a Bíblia diz, mesmo que sejamos infiéis, ele continua sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, porque a natureza dele é ser fiel.
Ele é fiel. Ele sempre será fiel. Então, quem é infiel? Nós. Porque passamos a beber de uma fonte que não deveria. Tiramos os nossos olhos do alto. Tiramos os nossos olhos. E olha que a palavra de Deus diz claramente que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Precisamos manter os nossos olhos no alto. E precisamos pensar nas coisas do alto. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, por que muitas vezes nós temos tantos pensamentos estranhos? Por que tantas vezes vem na minha cabeça pensamentos que não, eu sei que não é de Deus, pensamentos que são ruins, uns pensamentos estranhos? Por que vem essas coisas na minha mente? Irmão, a nossa mente, por enquanto, irmão, ela é um campo aberto. Mas por outro lado, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E eu preciso entender isso. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é uma mente que discerne o bem e o mal. A mente de Cristo é aquela que enxerga aquilo que glorifica o Pai e aquilo que não glorifica. A mente de Cristo é aquela que separa. Isso é de Deus, isso é orientação de Deus, direção de Deus, e isso daqui não é de Deus. Então, graças a Deus, porque quando vem um pensamento ruim, qualquer coisa na sua mente, você consegue discernir e entender que aquilo ali não é de Deus. Isso é maravilhoso. Isso significa que você tem a mente de Cristo. Então, irmão, se alegre com isso. Se alegre por isso. E quando você entender que aquele pensamento que veio ruim, aquele pensamento, que não é de Deus, que encheu a sua mente, você deve rejeitá-lo. Você deve rejeitá-lo. Jesus muitas vezes rejeitou. Quantas coisas vieram à mente de Cristo, quantas coisas vieram será a mente do nosso Senhor, mas Ele as rejeitou, e Ele continuou fazendo a vontade do Pai, com palavras e com ações, Ele continuou glorificando o Pai. E é isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Que fonte você tem bebido? Interessante que aqui nesse texto, ele vai falar, diga comigo assim, ele fala de 3 lutas que nós vamos ter que enfrentar. Diga, 3 lutas que temos que enfrentar para que possamos glorificar o Pai que está no céu através da nossa vida. Através do nosso falar, através do nosso agir, através das nossas escolhas, através daquilo que as nossas mãos estão fazendo, através daquilo que estamos colocando os nossos olhos, colocando o nosso coração. E eu quero que você preste atenção nisso. A primeira fonte, diga, primeira fonte. Aqui, acho que o verão chegou atrasado aqui em Bauru, né, irmão? Deve ter chego. A primeira fonte, diga assim, natureza velha, que é uma fonte natural. Diga assim, a fonte natural jorra todo dia. Irmão, quem dera essa fonte não jorrasse todo dia, mas ela jorra. Essa fonte natural que simboliza a velha vida, ela jorra todo dia. É uma batalha que nós temos que enfrentar todo dia. Por isso que Paulo diz, olha, você precisa urgentemente entender que o Espírito milita contra a carne e a carne contra
o Espírito, porque eles são opostos entre si. Então diga assim: o Espírito, a fonte da nova vida. Diga: a carne, a fonte da velha vida. Diga: o Espírito, a fonte da nova vida. A carne, a fonte da velha vida. Por isso a palavra de Deus diz que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus, porque eu estou bebendo da fonte, eu estou vivendo segundo o meu coração manda, estou não olhando para o alto, mas colocando os olhos e desejando aquilo que a minha carne deseja. Então eu vou bebendo dessa fonte, e porque eu bebo dessa fonte, ela jorra todo dia, e eu não a rejeito, eu não luto contra ela, eu não clamo aos céus, eu não peço ajuda do Espírito Santo, mas eu acabo bebendo dessa fonte e alimentando a minha carne. Resultado disso, qual é o resultado de beber dessa fonte? Pecado. Pecado, morte. O salário do pecado é a morte. Não vai ter jeito. Eu vou acabar mentindo, eu vou acabar cometendo impureza, eu vou acabar entrando em avareza, em idolatria, em tantas coisas que estão escritas aí que acontecem. E Paulo não está escrevendo para não crente aqui, ele está escrevendo para a igreja. É para você e para mim. Então, entenda isso, irmão. Automaticamente flui todo dia. Você levanta, começou a sua batalha contra a carne. Você tem que entender, dessa fonte você não pode beber. Não beba dela. Como tem um texto no Velho Testamento que o povo de Israel, o que o inimigo fez? Olha o que o inimigo fez. Israel fez para que o inimigo não conseguisse vencer a batalha. Tinha várias fontes ali perto da cidade. O que eles fizeram, povo? Foi lá e fecharam as fontes. Porque daí o inimigo estava de frente, mas não tinha como beber água. As fontes foram fechadas. Aí foi minando a força do inimigo. E o inimigo acabou derrotado porque não podia beber das fontes que tinham sido fechadas. Querido, nós precisamos entender que nessa fonte não dá para beber. E se você não estiver bebendo da fonte certa, que é bebendo no Espírito, bebendo da fonte eterna, que é Jesus Cristo, se você não estiver bebendo dele, automaticamente você vai estar bebendo na outra fonte, porque ninguém fica sem beber. Ou você está bebendo na fonte eterna, gloriosa, na fonte de vida, ou você está bebendo nessa outra fonte. Então ela flui diariamente, precisa ser rejeitada, fechada. Olha o verso aí de número 5, que está escrito no número 5. Ele diz lá: portanto, diga comigo, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Paulo está sendo claro para a igreja, falou: olha, a carne é uma fonte que jorra todo dia, você tem uma batalha, então faça morrer. Quem é que tem que fazer morrer? Nós. Você tem o Espírito de Deus. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você tem, irmão, conhecimento da verdade, porque o Espírito Santo tem te revelado a verdade. Então o que você tem que fazer? Escolha a verdade em detrimento ao engano e à mentira. Jogue pedra na fonte maldita, nessa fonte da carne, e faça morrer, irmão. Faça morrer. O que é fazer morrer? É não
é não alimentar essa fonte, amém ou não? É não beber dela. É não beber. Porque lembra aquela comparação que nós fizemos dos dois cachorros? Você tem dois cachorros, um branco, diga branco, espírito, diga preto. E não é por causa de cor, irmão, não é por nada aqui, senão podem me levar, me processar. Eu vou mudar de cor. Branco, diga espírito. Diga marrom, diga carne. Então vamos de novo. Branco, vou mudar o branco também, senão pode achar que é porque branco pode, outro não pode. Vou mudar também. Diga verde, espírito. Diga marrom, carne. Então você tem o verde, o espírito, o marrom, a carne. Se você der durante todo o dia alimento para o verde, o que vai acontecer quando o verde brigar com o marrom? O verde comeu a semana inteira, foi bem alimentado. E o marrom não comeu nada. Quando os dois forem brigar, quem que vai ganhar? O verde. E se acontecer o contrário? Quem que vai ganhar? O marrom. Mas o verde não é o espírito, mas quem perde não é o espírito, porque o espírito nunca perde. Quem perde é você por não ter bebido da fonte que está jorrando todo dia. A palavra de Deus diz, do seu interior, você que crê, vai fluir rios de água viva todo dia. Aleluia. Então, do mesmo jeito que é uma batalha constante, você pode beber da fonte certa todo dia. Então diga assim, a primeira luta é contra a tendência. Você sabia que você tem uma tendência? Quem sabia que tem uma tendência aqui, levanta a mão. Todo mundo com meia, mais ou menos, meia. Você já ouviu daquela frase que a pessoa tem? Agora eu não sei nem o que eu falo, porque hoje é tão difícil falar essas coisas. Tem gente que tem tendência a ficar sem cabelo, por exemplo, os irmãos mais carequinha, né? Tem gente que tem uma tendência, né? Às vezes vai ver umas entradas, né? Começa a entrar para a direita, entrar para a esquerda. Aí começa, né? Às vezes faz como é que chama lá? O pouso do helicóptero, aí vai indo, né? E vai indo. Eu também tenho, irmão. Tem umas entradas para cá, outras para cá. Eu estou em oração, que às vezes caem uns cabelos. Esses dias começou a cair cabelo, fui lá. Falei, Jesus, que negócio é esse? Está quebrado esse negócio aqui. Aí eu fui lá, comprei um shampoo, irmão, aquele shampoozão assim, para dar uma fortalecida no fio de cabelo. Falei, vou fazer a minha parte aqui, porque Jesus, não deixa cair não. Mas se cair também, né, Paraná? E daí? Porque cai mesmo. Não é? A gente às vezes tem que entender, diga tendência. Agora tem gente que tem 100 anos e tem aquele monte de cabelo, é verdade ou não? Meu pai era assim, meu pai tinha um monte de cabelo, irmão. Impressionante, um monte de cabelo. Se deixar, ficava que nem o Jackson 5, lembra daquele povo que tinha antes assim? Aqueles cabelão grandão, calça boca de sino, tal, aquela coisa. Lembra daquela época, cabelão grandão? Os mais novos não lembram, mas tinha isso aí. Então, qual que é a situação? Diga assim, todo ser humano tem a tendência de beber da outra fonte, mesmo sabendo que essa aqui é a da vida, é a melhor, é a que cura, é a que muda, é a que restaura, é a que transforma. Sabe? Mesmo sabendo, tem a tendência do quê? E mesmo sabendo que aqui morre tristeza, angústia, dor, problema, mas quer beber. Então diga, a primeira luta
é contra a tendência, porque se você olhar os frutos, imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza e idolatria, que ele cita no capítulo 9, é ligado a uma tendência. É uma escolha também? Sim, mas é uma tendência. Se eu não estiver cheio do Espírito, se eu não me encher do Espírito, eu vou acabar fazendo o quê? Eu vou acabar bebendo da outra fonte. A palavra de Deus é clara nisso, irmão. Que se nós, deixa eu olhar a hora, que se nós não andarmos no Espírito, andai no, e jamais satisfareis o desejo da vossa. O único jeito de não beber aqui é estar bebendo aqui. Você está entendendo isso? Nós precisamos beber da fonte de Jesus, através do Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer, Paulo vai dizer ali, lá no verso aí de número 16, ele vai dizer lá, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ou seja, que vocês possam beber dessa fonte aqui. Beba bastante, irmão. Aqui você pode beber sem medida. Quanto mais você bebe aqui, mais saciado você é, mais abençoado você é, e menos você vai pensar aqui. Agora, o fato de não beber aqui já te leva a beber lá. É no automático, diga, é tendência. Você entendeu? É uma tendência. Agora, o que eu preciso fazer então, pastor? Olha o verso aí de número 5. Portanto, façam morrer, diga, façam morrer. Se eu quero fazer alguma coisa morrer, o que eu preciso fazer? Acompanha comigo o pensamento. Diga primeiro, não alimente. Vira para o seu irmão e diga aí, para você fazer morrer a força da carne na sua vida, dessa fonte suja, que está todo dia ali, jorrando, você tem que fazer o quê? Diga, não alimente. Se você quer matar alguém, é só você jogar num lugar e deixar lá, sem dar água para beber e nada para comer. Dentro de alguns dias, aquela pessoa vai morrer, porque ela não foi alimentada. O corpo vai entrar num colapso de falta de nutrientes, etc. e tal, e vai morrer. Morrer. Diga primeiro, diga, não alimente. Agora a pergunta que eu te falo, para onde você tem se inclinado? Aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas, e aqueles que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quem que você tem alimentado? Tem inclinado para cá? Tem dado uma alimentadinha aqui, ou você está inclinado para lá? Para onde você está inclinado? A verdade é que a gente sempre vai se inclinar para algum lado. E eu espero que você, como filho de Deus e filha de Deus, se incline para o lado certo. Se incline para o Espírito, aonde você vai encontrar vida e paz. Agora o outro lado, você vai encontrar morte. Não tem outro jeito. Então, não alimente. Segunda coisa, diga assim, não conviva. O que é não conviver? Diga, cortar vínculo. Diga, cortar vínculo.
Aí você vai entender aquele texto da palavra que diz assim: se o teu olho te fizer pecar, faz o quê? Arranca ele e joga fora, porque é melhor entrar caolho no céu do que com os 2 olhos padeceres aonde? No inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta ela, lança fora. Melhor entrar maneta no céu do que com as 2 mãos perecer no inferno. O que significa isso? Eu faço a escolha. Deus respeita a sua escolha e sempre vai respeitar. Então escolha, irmão, cortar vínculo com essa fonte. Cortar vínculo com as coisas que são do velho homem. Paulo está dizendo: vocês viviam assim. Ei, vocês viviam assim. Vocês não vivem mais assim. Agora quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então ficou para lá, passou, não serve mais. É roupa que não serve mais. Porque agora em Cristo você cresceu, você é nova criatura, amém? Aquela roupa já não te serve mais. Não serve. Não é para você mais. Precisa cortar vínculo. Tem coisas que eu só vou vencer na vida cristã se eu tomar uma decisão na minha vida e dizer: Senhor, me ajuda, porque hoje eu quero declarar aqui, isso não é para mim, eu entendo que não é para mim, eu não mais vou ficar bebendo dessa fonte. E hoje, Deus, hoje eu estou cortando o vínculo, eu estou jogando uma pedra na boca dessa fonte, porque a fonte que eu quero beber é do teu Espírito, é a fonte da nova natureza em Cristo Jesus. É aquilo que o Espírito Santo vai gerar em você, a imagem e semelhança do teu Senhor e Salvador na sua vida. Mas se eu não fizer isso, eu continuo bebendo aqui. Só que tem gente, irmão, porque brasileiro é meio querer dar um espertão, não é? Diga assim: brasileiro tem tendência de espertão. Irmão, se você tem essa tendência, rejeite ela, porque isso daí não é sabedoria do alto, mas é sabedoria terrena. E a sabedoria terrena, ela é diabólica, ela é demoníaca, né? Ela é tudo aquilo lá que a palavra de Deus diz. Então presta atenção. Você não pode querer ser espertão. Eu bebo um pouquinho aqui, aí depois eu venho, bebo um pouquinho aqui. Aí depois eu vou lá devagarzinho, ninguém está me vendo. Como se Deus não visse, como se Deus não estivesse te vendo. E vai lá e bebe mais um pouquinho aqui. Aí o que acontece com a pessoa? Diga assim: nunca sai do lugar, nunca cresce, nunca desenvolve na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus, nunca produz fruto. Por quê? Porque bebeu da fonte aqui, aí Deus falou, aí Deus tocou, aí falou: agora eu vou. Mas aí chegou lá na segunda e na terça, foi lá e bebeu da fonte que não devia. Aí entrou aquela nhaca, aquela coisa, aí ficou tudo, né? Puxa, aí ficou: eu não vou, não vai dar, não vou fazer. Acho que Deus me deixou, acho que Ele me abandonou, acho que Ele não me ama. Aí vem confusão, está bebendo da fonte que não deve. O pecado vai trazendo prisão, vai trazendo coisa ruim, abre brecha, o diabo vem. Irmão, diga, o que a palavra diz? Diga assim: olha o que a Bíblia diz, agora você vai entender o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que quando uma casa é limpa, diga, a casa é limpa.
Então você bebe da fonte, você vai na fonte certa, bebe dela, Deus vem, te perdoa, o sangue dele te purifica, limpa a casa, fica bonitinho, faz o faxinão, mas aí vai lá beber um pouquinho da fonte suja. O que acontece, irmão? Quando a casa é limpa e não se enche do Espírito, vai lá beber na outra que não deve, aí vem o diabo com mais 7 pior do que aqueles que estavam lá, daquela sujeira lá, vem 7 pior aqui. Aí a pessoa vive numa confusão, nunca muda. Quando chora não é arrependimento, é remorso. Quando às vezes busca, é porque não está aguentando mais, mas só está querendo tomar o doril do céu, a dor passar e continuar bebendo da fonte lá do outro lado. Não adianta, irmão, não vai mudar a sua vida, não vai resolver a sua vida. Você não vai poder viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você não vai conseguir ter um relacionamento íntimo com o Senhor da glória. E a sua vida não vai poder glorificar o Pai em palavras e atitudes, não vai. Porque não tem jeito, fica misturando, não sai do lugar, não muda. Limpou, sujou, limpou, sujou, limpou, sujou. É claro que a Bíblia diz, irmãos, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Eu sei disso, mas quando que Deus faz isso? Quando o pecado é um acidente, ok? Sim ou não? É um acidente. Agora, quando eu sei que é pecado e continuo bebendo daquela fonte, eu não sou mais simplesmente um pecador, eu me torno um iníquo, diga iníquo. Iníquo, sabe quem é? Aquele que sabe que é errado, sabe que é pecado, porque ele nasceu de novo, ele tem a mente de Cristo, ele sabe que aquilo não é de Deus, mas ele continua bebendo naquela fonte, sabe o que vai acontecer, ele se torna um iníquo. É muito sério isso. E Paulo está falando isso dentro da igreja, irmão. E Deus quer nos ensinar para purificar a igreja, purificar a sua vida, purificar a minha, nos ensinar que nós só temos uma fonte na nossa vida. Beba só dela, ela é suficiente, ela é maravilhosa, você não precisa de mais nada, tudo que você precisa está nela, e nessa fonte, você vai ter saúde espiritual, nessa fonte, bebendo dela, você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida, porque ela é completa, porque ela é o próprio Deus. Então diga, não alimente, não conviva e por último, não menospreze. Sabe o que acontece muito? As pessoas vão falar, o pastor pregou domingo lá, mas eu bebi um pouquinho aqui, não me aconteceu nada. Eu bebi um pouquinho aqui, não me aconteceu nada. Está tudo certo. Irmão, não está tudo certo. A Bíblia diz que todos os nossos atos aqui estão sendo registrados. E um dia nós vamos ter que nos apresentar diante do trono do julgamento. Diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, daquele que tem os seus olhos como chama de fogo, daquele que nos conhece pelo avesso, irmão. Você já pensou pegar você e virar no avesso? Ele conhece você pelo avesso, ele conhece você inteirinho, ele sabe tudo. E um dia nós vamos ter que chegar lá, e nós, diz a palavra, nós seremos julgados de acordo com as nossas obras, ou seja, de acordo com a fonte que eu bebi, e de acordo com aquilo que fiz. As escolhas que fiz. Então diga assim, segunda luta. Diga, a primeira é contra a tendência. E a segunda é contra a escolha.
eu sempre terei que lutar contra a tendência, que eu tenho uma tendência para a carne, então eu tenho que me inclinar cada vez mais para o Espírito. Por isso que o pastor fala aqui, irmão, vai na célula, irmão, vem no culto de quarta, irmão, por que, irmão, eu falo isso? Porque nós precisamos beber na fonte, nós precisamos estar bebendo todo dia, todo dia, todo dia, e quanto mais melhor. Jesus, irmão, saía para os lugares desertos para orar, subia nos montes para orar, ia no Getsemane para orar. Jesus, sendo Deus, ele estava sempre bebendo da fonte, que era o Pai, entende? A fonte de Jesus era o Pai. Ah, mas ele e o Pai não são um? Sim, são um, irmão. Mas entenda o que eu estou dizendo. Ele viveu 100% como homem. E naquele momento que ele viveu 100% como homem, que ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, ele buscava na fonte o tempo todo. Agora, se ele buscava sendo 100% homem, mas também 100% Deus, quem sou eu e você para não beber da fonte o tempo todo? Você entende isso? Nós precisamos beber. Leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, adore todo dia. Se reúna, é a música que Deus me deu no sonho. Se reúna, esteja no meio do povo de Deus, buscando a Deus, adorando a Deus e ouvindo a voz do Senhor, se alimentando, bebendo. Quanto mais você bebe, mais forte você fica. Quanto mais você crê, quanto mais você diz sim, Senhor, quanto mais você abre seu coração, quanto mais você se arrepende, quanto mais Deus vai falando com você, mais a obra dele vai sendo realizada e dando continuidade na sua vida. E olha o que ele diz no verso 5. Aí no 6, olha o que ele diz lá: por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele vai dizer no verso de número 8: agora porém, abandonem, diga comigo, abandonem, diga, abandonem. Irmão, aqui a palavra é abandonem, mas Paulo usa outras palavras mais fortes, tipo foge, diga foge. Paulo diz, foge das paixões da sua mocidade, foge, foge, aqui está dizendo, abandonem o que? Ele vai dizer aí, olha aí, a ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena. Você percebe que essas coisas aqui do 8 é diferente das de cima. Aqueles pecados de cima, diga assim, é uma tendência do homem, é uma tendência. Eu nasci de novo, a fonte do Espírito está aqui, eu posso beber todo dia, mas existe uma tendência de eu querer beber do outro lado, então eu preciso fazer morrer. E nós já aprendemos como faz morrer: não alimento, não convivo e não menosprezo. Agora nós estamos entendendo o seguinte aqui. Olha como é diferente. Eu posso escolher ficar irado ou não? Sim ou não? Eu posso escolher ficar irado? A Bíblia diz, não se coloque o sol sobre a vossa. Pode acontecer alguma coisa para me deixar irado? Pode ou não? Agora eu posso, pelo Espírito, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, eu posso controlar essa ira e não ficar irado, eu posso? Posso. Porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio. Por isso eu posso. Se eu estiver bebendo nessa fonte, eu vou ter domínio próprio e eu posso escolher não me irar. Porque quando eu me iro, eu começo a beber de qual fonte? Da outra aqui, ó. Porque nada que a gente fale ou faça
quando está irado, é bom. É verdade isso ou não? Quando foi que alguém fez alguma coisa aqui irado e foi bom? Levanta a mão. Eu te dou 5 minutos para você dar testemunho aqui, que você está virado e foi bom. Quem? Nem aqui, nem no Japão, nem no Chile, nem na Austrália, nem em lugar nenhum do mundo. Não tem jeito. O único que fica irado e ainda é justo em tudo que faz é Deus. O restante, os homens, eu e você, ficou irado, fala o que não deve, ficou irado, machuca os outros, ficou irado, toma caminho que não deve, ficou irado, é um estrago. Olha aí. O que mais que a palavra de Deus diz? Olha aí, acompanha comigo. Indignação. Outra coisa, muitas vezes acontece injustiça, irmão. Eu não sei você, mas esse tempo atrás aí eu estava ficando muito indignado. Minha esposa falava para mim: você só vê esse negócio de política, para de ver isso aí. Mas eu ficava indignado, irmão, indignado. Olha, o Satanás estava levando eu beber na outra fonte lá. Bebe mais um pouquinho aqui, filho, fica mais indignado, fica. Bebe mais um pouquinho aqui, fica mais um pouquinho indignado, fica. O que mudou na minha vida? Nada. O que trouxe para mim? Nervoso. O que mudou? Nada. Então eu tenho que escolher não ficar. Eu falo de política, mas hoje para mim, irmão, eu sou cidadão do reino do céu. Eu estou orando, eu continuo vivendo, eu continuo fazendo. E se melhorar, glória a Deus. Se piorar, glória a Deus. E eu continuo bebendo dessa fonte aqui, porque é a fonte da minha vida, da minha salvação. Ponto, acabou. Entende o que eu estou dizendo? É claro, não vamos falar de política aqui hoje não, deixa para lá. Então outra coisa aqui, vamos aqui. Maldade, olha, são coisas que eu posso escolher. Eu posso escolher ser maldoso ou não. Às vezes eu não sou maldoso. Quem já fez uma maldadezinha aqui, levanta a mão. Só eu? Só eu sou pecador assim, irmão? Quem já fez uma maldadezinha? Ah, você fez, irmão, você fez. Ah, você fez. Fez, né? Lembra na escola que nós pegava o canudinho de caneta? Lembra lá, Jonas? O canudinho com papelzinho. Aí o colega. Aí daqui a pouco. Quem já fez essa maldadezinha aqui? Ah lá, eu sei, irmão, eu sei como é que funciona. Então quem já não fez, mas a maldade eu escolho, diga escolho. Você está vendo como é a segunda luta? Quando eu bebo dessa fonte, o Espírito Santo me capacita a escolher bem, irmão. Isso aqui eu não vou escolher, isso é maldade. O que eu não quero para mim, diga, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para os outros. E eu preciso terminar, irmão. Tá bom demais, mas eu preciso terminar. Então outras coisas, blasfêmia, linguagem obscena, então falar palavrão. Quem fala palavrão aí? Quem que vai levantar a mão, né, irmão? Irmão do céu, quando alguém fechou você no trânsito, o que você fala? Hã? Oh, glória, aleluia! Sabe por quê? Porque nós podemos beber dessa fonte e escolher não falar. Esses dias Deus me deu uma frase, às vezes eu passava em buraco, irmão, eu ficava nervoso. Aí eu passava em buraco, eu comecei a orar, irmão. Agora quando eu passo no buraco, eu falo: Jesus abençoa o carro da prefeita. Você pode me copiar, irmão. Agora eu passo por buraco, Jesus abençoa o carro da prefeita. Amém, glória a Deus, aleluia, assim seja. E o meu também. Última coisa para a gente terminar é a terceira luta. Diga, olha o que você vai ver que ali do verso de número 9 até o verso de número 13 que nós lemos, ele vai falar de nos revestirmos. Olha o verso 10, acompanha comigo. Eu vou ler o 9 e o 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, está bebendo da fonte certa,
que se renova em pleno conhecimento. Diga, essa fonte é diária, se renova todo dia. Segundo a imagem daquele que a criou. Então, qual é a terceira coisa que Paulo vai falar? Que eu preciso diga assim, me revestir. Revestir. Esse revestir tem a ver com o quê? O que tem a ver o revestir? Aí depois, quando ele vai falar, você vai ler um pouquinho mais adiante, ele vai dizer no verso 12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Então diga, terceira luta, convivência. Sabe por que eu não consigo conviver bem na igreja? Aí a igreja tem problema, o irmão é chato, o irmão não gosta de mim, o irmão falou mal de mim. Aí, sabe essa situação de convivência? Eu não consigo perdoar, eu não consigo conviver, eu não consigo liberar o perdão. Sabe por quê? Porque eu estou bebendo nessa outra fonte aqui. Olha para mim, quando você senta aí para julgar quem está cantando aqui, você já está bebendo naquela fonte lá. Quando você senta aí para ficar avaliando se o pastor está pregando bem hoje ou não está, se está bom ou não está, você já está bebendo dessa fonte aqui. Agora, quando você entende, irmão, que quando a gente bebe daqui, eu estou sendo suporte, amém ou não? O pastor está pregando, eu estou recebendo, ainda eu estou orando, falando, Deus usa a vida do pastor, fala mesmo, fala com o irmão, convence esse, convence aquele, salva, transforma, liberta. Eu estou no mesmo espírito, bebendo da mesma fonte. O irmão está cantando, não importa se ele desafinou, não importa se não deu certo, se saiu do tom, não importa. Eu continuo adorando, por quê? Porque eu estou bebendo dessa fonte, eles estão adorando, nós estamos adorando também, e todos nós estamos adorando a Deus. Entende isso? Está entendendo sim ou não? Então, irmão, a terceira luta é convivência. Então, quando eu bebo da fonte, eu venço a tendência. Quando eu bebo da fonte, eu faço a escolha certa. Quando eu bebo da fonte que é Cristo, que é o Espírito, eu consigo conviver bem. Porque quando há diferença, eu perdoo. Quando alguém fala alguma coisa, eu relevo. Eu não ponho o sol sobre a ira, eu faço a escolha certa, eu libero o perdão e continuo caminhando. Somos todos irmãos, somos o mesmo corpo, somos a mesma igreja, estamos caminhando para o mesmo céu. Quem pode dar glória a Deus por isso? E eu estou terminando aqui. Então ele diz assim, suportem-se uns aos outros. Diga comigo, suportem-se. Esse suportar não é aquele assim, irmão, olha para mim, eu suporto esse irmão, nossa, mas como eu suporto? Não é isso, irmão. Porque tem gente que lê aqui e fala assim, eu estou cumprindo a palavra, eu estou suportando aquele irmão. Não, irmão, não é isso. Isso aqui é ser suporte, sobe aí. Sobe aí. Subiu? Vamos embora. Isso que é ser suporte. O irmão está cansado, o irmão está complicado, o irmão está querendo desistir, o irmão está numa luta, não está aguentando. Epa! Sobe aí. Estamos juntos aqui, sobe aqui. Ser suporte é levantar a mão. Que nem estava Moisés com o cajado lá. E um de cada lado segurando a mão dele para cima. Porque a mão cansava. Enquanto estava para cima, o povo estava vencendo. Descia, começava a perder.
Isso é ser suporte. Porque a sua vitória é a minha vitória é a sua vitória. E qualquer coisa fora disso é outra fonte. Ninguém deu glória. Ninguém deu glória. Vou repetir: a minha vitória, a sua vitória, a sua vitória, a minha vitória. E qualquer coisa fora disso é beber na outra fonte. Agora você entendeu? Então suportem-se, perdoem-se e aconselhem-se. É o que a Bíblia diz aí, são os 3 termos que Paulo usa: suportem-se, perdoem-se e aconselhem-se. Quando eu amo, eu suporto, eu perdoo e eu aconselho. Eu ajudo, eu falo, eu alerto. Amém? Glória a Deus. Se você viver dessa maneira, se você entender que você tem essas lutas, e você viver dessa maneira, você vai glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Vamos ficar de pé, cadê o ministério de louvor? Vamos cantar a música, dá tempo ainda. Espera aí, irmão, nós já vamos terminar. Nós vamos cantar a música, fazer uma oração, e aí nós vamos receber os irmãos e já vamos encerrar, tá bom? Eu quero que você cante comigo essa música, depois eu quero fazer uma oração por você. Irmão, Deus falou tanto com essa música, fazia tanto tempo que eu não cantava. Ela vai cantar num ritmo mais rapidinho. Vai cantar um hip hop aqui, irmão. Quem está pronto aí? O negócio é forte aqui. Jonas, hip hop, hein, Jonas? Não, não é hip hop não, mas vai ser glória. Amém? Então vamos adorar Jesus. Vai. Glória a Deus. Aleluia. Beba da fonte, irmão, da salvação. Beba dessa fonte sobrenatural, não natural, sobrenatural. Beba das águas do Espírito que fluem, que jorram de dentro de você. Beba dela todo dia. Rejeite a fonte estranha na sua vida. Enquanto nós vamos cantando, você vai falando com Deus aí, vai falando para Ele: Senhor, eu quero beber dessa fonte. Glória a Deus, aleluia. Unimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Diga: reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Aleluia. Levante as mãos para glorificar o Rei Jesus. Glorifique o nome dele. Levantamos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantamos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. De si mesmo se esquecer, olha só, olha aí. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. Negue-se a si mesmo e siga-me, diz o Senhor. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De si mesmo
esquecer, só pensar em Cristo Rei, Jesus Senhor, adorar o Rei Jesus Senhor. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor porque Ele é digno. Enquanto os instrumentos vão tocando, levante suas mãos para o céu. Você quer viver para a glória de Deus? O Espírito Santo está te ensinando. Paulo estava nos ensinando nessa noite. Precisamos beber da fonte certa todo dia. Então peça agora para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me conduza a tudo aquilo que é de Cristo para a minha vida, a tudo aquilo que é dele.